E aí pessoal, tudo beleza? No vídeo de hoje nós vamos aprender a criar extensões para o Google Chrome. A extensão que a gente vai fazer é uma extensão de lista de tarefas. Essa daqui é a extensão. Então a gente vai poder adicionar as tarefas aqui. Por exemplo, aqui eu adiciono o texto da tarefa, clico em adicionar e ela vem aqui para a lista. A gente marca ela como feita aqui e a gente exclui também a tarefa. Quando a gente fecha a extensão, essa informação fica salva. Então, ela persiste nos dados. Então, bora lá fazer essa extensão. Vou abrir aqui o explorador. Então, vou abrir aqui a pasta que eu vou trabalhar nesse projeto. Selecionei a pasta. Bom, para começar a construir nossa extensão, a gente precisa seguir uma estrutura básica. No caso, a extensão ela precisa de um HTML para poder exibir alguma coisa, né? Precisa de um arquivo JavaScript para poder fazer as ações que a gente quer. E de um arquivo manifesto, né? Esse arquivo de manifesto, ele é preciso para a gente configurar a extensão e definir as permissões nela. Então vamos começar aqui criando um arquivo de manifesto. No caso, o nome dele vai ser manifest.json. Então vamos abrir aqui as chaves. A gente vai colocar a versão do manifesto. Então, manifest version. Um nome. Agora a versão da nossa extensão. As permissões que a gente vai precisar. No caso aqui vai ser um array. A gente vai precisar das notificações. E do armazenamento para poder salvar as informações. Além disso, a gente tem que declarar aqui um atributo action. Ele vai ser um objeto. E a propriedade default popup que a gente vai linkar com o nosso HTML. Agora a gente vai definir um título. E essa é a estrutura básica do nosso arquivo de manifesto. Agora vamos criar o nosso index HTML. Então aqui é HTML5. Vou colocar um título aqui. E agora vamos colocar os elementos aqui no nosso HTML. Então a gente tem um título, que é um H1. Vou colocar um alfinete aqui, um emoji. Para abrir essa tela, a gente pode apertar o Windows e ponto final. Ele abre essa telinha aqui. A gente pode escrever o que a gente quer e selecionar. Vou colocar aqui o input. Vou dar um ID para ele. Chamar de input tarefa. Um placeholder
onde a gente vai pedir para informar a tarefa. Além disso, eu vou colocar um botão. Vai ter um ID também. Vou quebrar aqui a linha. A gente vai inserir também uma lista não ordenada. Vai ter um ID aqui, lista tarefas. E vou colocar um texto também. Esse texto aqui vai informar quando não tiver nenhuma tarefa. Certo, então o nosso HTML, nosso manifesto está pronto. Eu vou importar essa extensão no nosso Google Chrome para a gente ver como está ficando. Eu vou abrir aqui o Google Chrome. Bom, para a gente carregar uma extensão, a gente clica aqui nesse símbolo de quebra-cabeça, clica em gerir extensões, vai abrir essa página aqui. A gente vai em carregar expandida, abre a pasta que está a nossa extensão, né, que estão os arquivos dela. Então a gente seleciona essa pasta e ele vai trazer a extensão. Ela está aqui agora, deixa eu abrir ela. Abrindo ela, ela já vem dessa forma. Ainda não tem nenhuma função, né, no botão, ainda não traz nada, então vamos começar a fazer essas funcionalidades. Agora vamos criar o nosso arquivo de script. Então vamos aqui em novo, script, JS. Então aqui no nosso script a gente vai adicionar uma lista de eventos. Então a gente utiliza document, add event listener. A gente vai utilizar o evento de conteúdo carregado do DOM. Vou passar aqui uma função, segundo parâmetro. Nessa função a gente vai começar a declarar os nossos elementos lá do HTML. Então, var. Vou pegar aqui do HTML o primeiro elemento que é o input tarefa. Pego o document. E pego esse elemento através do ID. Passa aqui o ID. Agora a gente faz o mesmo para os outros elementos. A gente tem 4 elementos, se não me engano. O próximo é o botão. Em seguida vem o lista tarefas. Depois a informação. Beleza, a gente declarou todos aqui. Agora vamos adicionar uma ação para o clique do botão de adicionar tarefa. Então aqui a gente pega o nosso btn adicionar tarefa, adiciona o event listener nele também. Pega o evento de clique, aqui uma function. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o texto, então aqui declara uma variável com o texto da tarefa. Então a gente pega o valor do input que tem esse texto. Agora a gente chama aqui um método que a gente vai criar que vai adicionar os itens, né? Que ele vai criar os itens da nossa lista. Então eu vou chamar ele de criar item.
Esse criar item ele vai receber um objeto com dois atributos. O primeiro vai ser o estado da tarefa, no caso. O padrão vai ser falso. E também vai receber o texto da tarefa. No texto da tarefa eu vou passar então esse texto que a gente acabou de declarar. E além disso a gente vai passar como segundo parâmetro a lista de tarefas, né? A lista não ordenada que a gente criou lá no HTML. Agora eu vou declarar esse método criar item, ou seja, uma function que vai receber então a tarefa e a lista de tarefas. Aqui dentro também vou declarar alguns elementos HTML. Então o primeiro vai ser uma div. Então aqui a gente utiliza o document e o método create element. Então o método create element, a gente vai criar uma div. Agora a gente vai criar um input. Vou chamar ele de checkbox. Em seguida um item. No caso o item aqui é um LI, né? Um item de uma lista. E o botão de excluir. Para o nosso input eu vou atribuir um tipo para ele. Então checkbox type. A gente adiciona o tipo checkbox. E para o btn excluir a gente vai adicionar uma imagem. Então btn excluir text content. A gente vai adicionar uma imagem aqui. Eu vou utilizar um emoji novamente. Então windows. Ponto. Vou pesquisar aqui a lixeira. Pronto. E a gente adicionou. Agora vamos montar esse item. Como que ele vai ser? A gente vai pegar a nossa div, adicionar o checkbox nela. Então a gente utiliza o append child. A gente adiciona um filho, né, na div. Então aqui a gente passa o checkbox. Agora a gente vai adicionar também o texto. Então a gente pega o document novamente. Utiliza o método create text node e passa como parâmetro o texto da nossa tarefa, né? Nosso objeto tarefa. Então, o texto do objeto. Agora a gente pega o nosso LI, né? O nosso item, e adiciona nele essa div. Também vamos adicionar no LI o botão de excluir, então append. A gente coloca aqui o botão excluir. E enfim, pegamos a nossa lista de tarefas e adicionamos esse item. Então que a gente passa o item. E a primeira etapa está concluída. Vamos ver como está ficando no navegador. Então vindo aqui na nossa extensão, adicionar alguma coisa aqui. E ele veio alguma coisa. Está vindo como indefinido, vamos ver o que ele está fazendo, né? Por que ele não está trazendo texto. Bom, coloquei 2 T's aqui no nome do atributo do objeto, tarefa, então vou apagar. Só um. Sempre que você fizer alguma alteração, fecha a extensão e abre novamente, que ela geralmente não reconhece. Então, vamos lá, teste. Beleza, agora está adicionando. Bom, ainda não está parecido com a extensão final, a gente tem que mudar bastante coisa aqui. Vamos continuar com as funcionalidades aqui do nosso script. Vamos voltar lá. Não tem validação, né? Ele está adicionando sem nada também. A gente vai ver isso já também. Então bora lá.
Continuando aqui, vamos fazer a funcionalidade para ficar taxado o texto quando a gente marcar o checkbox. Então a gente vem aqui e pega o nosso checkbox e também vamos adicionar uma lista de eventos. A gente pega o estado dele, né, se ele foi alterado. Então, change. Próxima function. Então aqui a gente vai alterar o estado da tarefa. A gente pega a tarefa com estado e através do nosso checkbox check a gente muda esse estado. Agora vamos verificar se o checkbox está marcado, se ele está checado. Se ele estiver checado, a gente pega a nossa div e muda o estilo dela, né? Pega o estilo dela em text decoration. A gente passa o line throw. Fazer um else aqui. No else a gente passa o nome. Vamos testar. Com isso, a palavra vai ficar riscada agora. Então, quando a gente marca, ela fica riscada. Quando a gente desmarca, o risco sai. Vamos voltar lá. Agora vamos adicionar um evento para o botão excluir. Vamos adicionar uma confirmação aqui para ter certeza se realmente quer apagar. Então a gente vai utilizar o confirm e perguntar para o usuário se ele tem certeza. Se ele for apagar, a gente dá um item.remove. E é isso aí, vamos testar lá. Então adicionando aqui, a gente clicar em excluir, ele já remove o nosso item. Então é isso. Agora vamos ver a parte de persistir essas informações na nossa extensão, porque quando a gente fecha a extensão, essas informações estão sumindo, né? Toda vez que a gente volta lá, essas informações já sumiram. Então vamos começar a fazer essa lógica para salvar esses dados lá. Então vou criar um método aqui para gravar os dados. Esse método vai receber então a lista de tarefas. Vou utilizar a API do Google Chrome aqui, né, de armazenamento no caso. Então aqui a gente vai setar o nosso objeto, vou chamar ele de tarefas, e vou passar para ele a nossa lista de tarefas. Vou passar uma function aqui. E esse é o nosso método para gravar os dados. Além disso, a gente precisa criar aqui um método para trazer esses dados de volta. Então, eu vou criar aqui a function, carregar dados. Vai receber uma callback. Novamente, vou utilizar aqui a API do Google. Só que agora a gente vai pegar as informações. Então, vou pegar aqui do tarefas. Passar uma função.
Nessa função, a gente vai declarar uma variável com os dados salvos. A gente vai pegar o resultado que vai ser passado nessa função, passar ele aqui. Desse resultado a gente pega então as tarefas ou uma lista vazia, se não tiver nenhuma informação lá. Então aqui a gente chama callback, passando os dados salvos. E está pronto o método de carregar também. Agora vamos fazer a chamada desses dois métodos. O primeiro ponto que eu vou chamar vai ser aqui em cima, o carregar dados. Então, logo em seguida, né, depois de declarar as variáveis, eu já vou carregar as informações. Então vamos carregar os dados. Então vamos chamar o carregar dados, passando uma função. Passa aqui dados salvos. Nesses dados salvos a gente faz um for each. Deixa eu apagar esse array aqui que ele gerou. E aqui a gente chama o nosso criar item. Passando nesse criar item esse elemento, né? E a nossa lista de tarefas. Aqui embaixo eu vou fazer uma condição para adicionar o texto nenhuma tarefa adicionada, caso não traga nada. Então vou pegar aqui a informação e vou colocar dentro dela o texto, caso não tenha nada na lista. Então pego aqui os nossos dados salvos, verifico o comprimento dele, isso é mark 0. Se for mark 0, a gente não vai exibir nada dentro. E se não for, a gente coloca o texto numa tarefa adicional. Bom, esse é o primeiro ponto, né, que a gente vai chamar aqui o carregar dados. Agora eu vou chamar ele dentro do clique do nosso botão adicionar tarefa. A gente tem que carregar esses dados novamente. Eu vou até copiar ele. Então aqui vai mudar um pouco, não vou ter esse for each. O que eu vou fazer aqui é declarar uma variável. Que vai pegar esses dados salvos ou um array vazio. E aqui a gente pega a nossa lista de tarefas e adiciona nela um objeto, que no caso é o que a gente acabou de adicionar, né? Então o estado dele vai ser falso. No caso é a última tarefa que a gente acabou de adicionar. E o texto dessa tarefa, que no caso vai ser o texto tarefa que a gente acabou de declarar ali em cima. No caso ele pega esse texto tarefa aqui. Com isso a gente vai ter adicionado na lista que a gente acabou de criar. E agora a gente chama o método que vai gravar esses dados de fato. Vou gravar dados, a gente passa a nossa lista de tarefas. Aqui também eu vou adicionar um if, né, para só gravar dados se tiver algum texto. Então vou fazer aqui um if. Vou pegar o texto tarefa, verificar se ele é diferente de nada e se esse texto ele é menor que 20, para não ficar um texto muito grande na tela. Vou abrir as chaves aqui. Vou fazer aqui um else if.
Para caso esse texto seja vazio, se ele for vazio, eu vou exibir uma mensagem para o usuário. Enfim, um else, que é para caso seja um texto maior que 20 caracteres, pedindo para informar um texto com menos caracteres. Aqui em seguida, após gravar os dados, eu vou limpar o input, input tarefa.value. A gente coloca um texto vazio nele. Agora vamos lá para o nosso criar item, para a gente fazer as chamadas desses dois métodos também. Então aqui no checkbox, eu vou chamar o carregar dados, sendo então uma função com os dados salvos. Vamos declarar aqui as tarefas, pegar dos dados salvos, né? Então, ou ele pega os dados salvos ou uma lista vazia. Declarar uma constante com o índice. Vai pegar o índice da nossa tarefa que a gente está mudando o estado. Então vamos lá, tarefas. Vou procurar por esse índice. A gente passa aqui então o item. A gente pega. A gente vai pegar então o texto da tarefa desse item e verificar se ele é igual, estritamente igual, ao texto da nossa tarefa. Se ele for, a gente vai armazenar o índice aqui. A gente pega então e verifica se esse índice é diferente de -1. Se ele for diferente de -1, a gente armazena essas novas informações nessa posição. Agora a gente grava os dados, né? Chama gravar dados e passa aqui então a nossa lista de tarefas. Agora eu vou chamar aqui dentro do excluir também. Chamar o nosso carregar dados. Passar a função com os dados salvos. Declarar aqui uma variável com lista de tarefas. A gente pega os dados salvos ou a lista vazia. Então, aqui a nossa lista de tarefas, a gente vai apagar um item. Então, a gente usa o ponto pop. E no pop a gente vai passar esse item, né, que a gente está removendo. Em seguida a gente chama o gravar dados, passando a nossa lista atualizada sem esse item. Chama aquela verificação novamente para ver o tamanho da lista. Supondo que esse seja o último item, né, que tem na lista, né, o único item que tem, está sendo apagado. Então a gente coloca o texto de nenhuma tarefa adicional. Vou testar para ver como está ficando. Beleza, tem que formar um texto, colocar várias letras aqui. Pode também. Eu adicionei o teste. Vamos fechar. Na hora de abrir, ele está aqui ainda. Vamos marcar um check.
Na hora de abrir, ele não ficou, né? Ele deu um erro aqui. Vou verificar o erro. Então ele está dando um erro aqui na linha 59. Vamos lá ver o que pode ser. Coloquei uma letra a mais aqui. Vou testar novamente. Então, vou marcar aqui. Voltando. Ele não está marcado. Vamos ver o que pode ser. Vamos excluir para ver se ele está excluindo. Ele excluiu. Vamos voltar. Excluir está funcionando. Então, vamos ver agora a questão de marcar. Então aqui eu coloquei um menos em vez de um igual. Vamos testar novamente. Vou marcar aqui. E ainda ele não fica. Vamos ver o que pode ser. Então aqui eu vou pegar nosso checkbox e armazenar o checked dele, né? No atributo checked, o estado da nossa tarefa. Então pega aqui a tarefa, foi passado por parâmetros, pega o estado. Vamos ver se só com isso já resolve. E agora ele está alterando. Então ele já alterou, né? Vamos excluir também aqui. Beleza, colocar mais de um. Então eu posso marcar um aqui como feito, ou outro. E ele persiste essas informações. Só cada um deles, o outro permanece e deu certo. Agora vamos dar um pouco de estilo para essa extensão. Vamos criar aqui um novo arquivo CSS, chamado de style, CSS. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é no próprio corpo do HTML, vou definir um tamanho, uma largura de 300 pixels e também uma altura de 300 pixels. Agora eu vou definir o background, vou colocar aqui uma cor mais próxima do bege. Também vou definir um padrão para as cores dos textos, um pouco mais escuro. Vamos linkar no HTML e ver como está ficando. Então, aqui a gente utiliza o link CSS, ele já puxou, style CSS. Então já está mudando a cor, ficando bem melhor agora. Vou continuar fazendo a estilização. Vou colocar um estilo no nosso botão. Aumentar a fonte dele para 14 pixels. Deixar negrito o botão. Eu vou seguir aqui fazendo a estilização do botão. Ver como ficou o botão. Já mudou um pouco o botão aqui. O outro também mudou, né? Agora vamos estilizar o input.
Voltando lá na extensão, agora a gente deslizou o input. Agora a lista, vamos mudar o estilo da nossa lista para none, tirar aquele marcador e definir o padding para 0 para aproximar à esquerda. Vamos voltar lá. Agora já está à esquerda, saiu aquele marcador. Agora aqui o item. E aqui para o nosso checkbox ficar à esquerda e o nosso texto à esquerda e o botão de excluir ficar do lado direito, eu vou utilizar o flexbox. Um display flex. Eu vou alinhar ao centro. Alinhar os itens ao centro. E na justificação do conteúdo, eu vou deixar o espaço entre eles. Como o nosso checkbox e o nosso texto estão dentro de uma div, eles vão ficar à esquerda. Se eles estivessem fora, ficaria um à esquerda, um no meio e o botão excluir à direita. Então assim fica melhor para a gente. Vamos voltar lá. Então aqui ele já ficou dessa forma, né? Forma final praticamente. Agora no nosso botão da nossa lista, vamos estilizar para que ele tenha um tamanho um pouco maior. E que ele não fique itálico, né? Que ele fique normal. Além disso eu vou colocar um padding aqui, né? E por último, na nossa informação, pega aqui nossa informação, vamos definir o tamanho para 15 pixels e o estilo para itálico. Além disso eu vou alinhar ao centro e para informação é só isso. Vamos voltar lá. Então aqui tem uma tarefa, eu vou excluir ela para ver como fica o texto. Então nenhuma tarefa adicionada e a parte de estilização também está pronta. Agora vamos colocar um ícone na nossa extensão. Para isso eu vou criar uma pasta imagens aqui. Então eu vou pasta imagens. Então aqui eu vou colar algumas imagens com 3 tamanhos diferentes. Criei essa imagem aqui com 3 tamanhos, né? 128, 48 e 16. E para a gente definir as imagens da nossa extensão, a gente faz isso lá no arquivo de manifesto. Então aqui no arquivo de manifesto, a gente adiciona um atributo icons. E para esse atributo icons, que é um objeto, a gente adiciona as nossas imagens. Então aqui o ícone para o tamanho 16, a gente pega das nossas imagens e pega então o nome dela aqui. Então ícone, a gente cola aqui, .png. Agora a gente adiciona as demais. Então para o tamanho 48 e para o tamanho 128. Agora vamos lá na nossa extensão novamente. Atualizando, a nossa extensão já puxou a imagem. E agora a gente consegue adicionar então as tarefas e concluir elas. Então a gente pode sair da extensão e está salvo aqui. E se fechar o navegador também continua salvo. Bom pessoal, nesse vídeo então nós aprendemos a criar uma extensão do zero para o Google Chrome. Apesar de ser uma extensão simples, nós aprendemos a gravar dados, persistir os dados. Isso é uma coisa muito importante para diversas
extensões que a gente for criar. É importante entender como funciona esse tipo de recurso. Vou procurar trazer novas extensões, né, criar novas extensões e trazer aqui para o canal. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima. Bom, se você chegou até aqui, deixa o seu like, comenta se tiver alguma dúvida ou opinião, se inscreve para ajudar o canal e sempre receber os vídeos novos e compartilhe o vídeo com alguém que possa se interessar. É isso aí, pessoal. Até mais.